as amizades mudam e afetam a nossa vida? É possível termos amizades verdadeiras nos dias de hoje? Você está feliz com o círculo de amigos que você tem? A Bíblia já nos garante, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Deixa eu te falar, você sabe como fazer novos amigos? Você domina os relacionamentos? Para responder essas questões, chamei alguns dos meus amigos aqui e nós vamos conversar um pouco sobre a importância desses vínculos, dessas amizades nas nossas vidas. Com vocês, Giovana Lordeiro. Oi! É um prazer estar aqui, gente. Esse podcast vai ser maravilhoso. Não só a Giovana, mas também a Nakamine! Yes! Oi, gente, é muito bom estar aqui, poder falar desse assunto com grandes amigos aqui à mesa. Amém. E eu espero que até o final desse episódio continuemos amigos. Brincadeira. E com vocês o meu mais que amigo, um irmão pra mim, Gabriel Fiuza. Aê! Muito feliz de estar aqui com amigos presencialmente e amigos também que estão em casa assistindo. Isso. E é muito legal conversar sobre esse assunto, porque todos nós precisamos crescer em sermos amigos melhores também, certo? Começar falando isso logo. Vamos crescer sendo Pega amigos essa. melhores? Se você é nosso amigo mesmo, Amigo já- que é amigo, deixa o like. deixa o like nesse Inscreve. ponto. Você não se inscreveu ainda? Ah, eu tô te vendo, hein? Tô ligado, hein? Ó, se você não curte e não se inscreve, o algoritmo acha que isso não é relevante pra você. Aí você só vai ficar recebendo sugestões. Ele acha que a gente não é amigo. É. E talvez ele tenha razão. Vamos provar o nosso amor agora? Deixa eu te falar, já curte esse episódio. E se de repente no meio do caminho você achar que não vale a sua curtida, você vai lá e discute. Eu duvido. Com essa companhia que eu tô aqui, com esses amigos que eu tô aqui, acho impossível. Mas deixa eu te falar, você tem um amigo de verdade? Manda esse episódio pra ele e fala, cara, ouvi e lembrei de você. Boa. Gente, eu já comecei aqui com várias pedras e bombas nessas perguntas. E é possível ainda termos amizades verdadeiras nos dias de hoje? Será? Cri, cri. Gente, ó, então eu vou quebrar o silêncio e eu vou falar da minha experiência, porque eu moro sozinha tem muito tempo, minha família tá longe de mim. Então, da minha experiência, as minhas amizades, elas se tornaram uma família pra mim. Mas eu também tive que investir nisso. E eu tive que ter sabedoria, porque a Bíblia fala que a gente pede orientação pro Senhor, ele indica pra gente o caminho que a gente deve escolher, né? Mas a gente tem que andar nesse caminho. Não adianta você pedir pra Deus uma orientação e você ficar sentado e não fazer nada. Você tem que andar no caminho. Então, mesmo quando a gente quer uma amizade verdadeira, a gente precisa pedir orientação pra Deus pra gente ser bons amigos e pra gente também agir com essas pessoas, pra andar com as pessoas certas e agir em direção a isso, tomar os passos certos, né? Então, na minha opinião, sim, é possível ter amizades verdadeiras ainda hoje. Não significa que às vezes a gente não vai passar por momentos de frustração ou umas batidas de cabeça, né, no meio do caminho que a gente machuca. Mas eu acredito que o fato da gente passar por uma frustração não pode impedir a gente de continuar em frente. Muito bom. Porque se a gente passa por frustração, não pode impedir a gente de viver algo que é muito bom lá na frente, né? Sim, e eu concordo muito com o que a Gi falou, porque, infelizmente, as pessoas, elas, hoje em dia, têm muitas amizades que são frágeis. Mas por quê? Porque alguém, ou as duas pessoas desse relacionamento, alguém é frágil. E o que acontece? Não é no primeiro desafio, exatamente isso que você falou, não é no primeiro desafio que você abandona essa amizade. Minhas maiores amizades de anos não são amizades que eu nunca tive desafio, alguma faísca, mas são amizades que eu consegui sentar, conversar e resolver, que até Mateus 18 fala isso, né? Então, muitas pessoas que pensam assim, que não existe uma amizade, não existe amizade verdadeira hoje em dia, é porque, infelizmente, no primeiro desafio em suas amizades, logo abandonaram e deixaram de canto ou desistiram daquele relacionamento, né? E isso é muito triste, porque muitas amizades profundas que eu tenho, que eu acredito que todos nós aqui temos, são amizades que existiram algum conflito, mas a gente sentou, conversou, resolveu, o Espírito Santo estava ali, e eu acho que isso é uma forma da gente entender que existe sim amizade, né, nos dias de hoje, amizades verdadeiras, mas relacionamento precisa de intencionalidade, precisa, principalmente dependendo da fase que a gente tá, da nossa vida, né, por exemplo, eu sou casada,
Então, com as minhas amigas, eu tenho as amigas solteiras e tenho as amigas casadas. E eu tenho que ser muito intencional, porque eu tenho minha rotina de trabalho, eu moro em São Paulo, a cidade não para. Então, minhas amigas que estão ouvindo, elas são minhas testemunhas. Eu sou uma amiga intencional. Então, amiga, bora tomar café? Amiga, bora isso? Porque se eu não for intencional e se eu ficar esperando alguém ser intencional, eu vou perder aquela amizade, porque eu preciso ser intencional primeiro. A gente cobra muito do outro e, na verdade, nós precisamos primeiro ser esse bom amigo, né? E ser intencional para cultivar essa amizade. Eu acho que as pessoas que não acreditam que existe amizade de verdade, elas estão com esse pensamento enraizado em experiências que deram errado, obviamente, mas isso é um pouco incoerente. E eu quero lançar uma pergunta aqui. Alguém de vocês já comeu alguma coisa que fez mal para vocês? Sim, claro. Uma feijoada enlatada. Ai, não. Mas me diz uma coisa, depois que você comeu, comigo já aconteceu, com todo mundo já aconteceu, com quem tá em casa já aconteceu. E, mano, eu comi no dia anterior ao voo de voltar pra São no Paulo. avião é complicado, cara. E aí tava quase dando a hora do embarque e eu passando Até os muito meninos mal. estão assim. É real. Olha, feijoada enlatada não é uma boa ideia. Não é uma Não, boa ideia. nunca Especialmente comi, se nunca você for comerei. pegar um avião. Inclusive, isso aconteceu comigo uma vez, abre um parênteses aqui no assunto amizade, já que a gente tá falando de coisa que não cheira muito bem. Mas eu tava no avião e aí passei mal, cara. E a aeromoça bateu na porta do banheiro do avião. E eu fiquei com tanta vergonha, porque você já tá meio que ali. Tomara que ninguém tente abrir a porta, né? E ela começou a bater na porta e, senhor, tá tudo bem? Eu, sim, já vou sair. Eu só escutei o bom ar do lado de fora, assim, no avião. Foi voltando do Dia do Globo. Assuntos que amigos contam, gente. Esse tipo de Mas assunto. voltando pro que eu tava falando. Mas fica tranquila, não vai sair daqui não. Acontece nas Vai, melhores entre famílias. Acontece nas melhores famílias. Mas só foi uma vez também. Mas eu tenho certeza que todos nós já comemos alguma coisa que fez a gente passar mal. Eu já comi uma pizza que me fez passar mal. Mas eu não parei de comer pizza. Eu amo comer pizza. Sim. Você não para de comer porque uma vez você comeu e passou mal. Da mesma forma, eu vou parar de acreditar em amizades verdadeiras porque um dia algum amigo me feriu ou porque não deu certo? Claro que não. Isso não faz nenhum sentido. Se a gente for pensar mesmo, isso não faz nenhum sentido, né? Sim, dá até pra entender, tipo, ter compaixão disso. Mas não pare de ter amizades profundas, porque só você que vai perder com isso, né? A outra pessoa que te feriu vai continuar fazendo amizades, talvez ela vai continuar falhando. Mas quando nós deixamos de ter amizades profundas porque alguém feriu a gente, na verdade só a gente tem a perder sobre isso. E é um processo, e se você se sente assim... Cara, procura ajuda, procura alguém pra você abrir seu coração, porque quanto antes você ser curado, melhor. E eu já falo muito isso, essa questão do isolamento também. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa nunca nem teve uma amizade verdadeira. A pessoa nunca teve uma amizade. Porque tem muitas pessoas que hoje em dia são tão isoladas, né? Ainda mais que a internet tá tudo na mão do celular, na palma da mão, que as pessoas não saem, não conhecem outras. E assim, as amizades são muito fluidas, muito rápidas, muito rasas. Por isso que vale a pena a gente ser intencional e investir numa amizade. E eu vou dar um exemplo, gente. Eu mesma, nessa área da amizade, sempre fui muito falha. Mas o Espírito Santo me falou assim, você pode aprender a ser uma boa amiga. Não é só porque eu era uma má amiga que eu tinha que aceitar que eu era uma má amiga. E eu não tinha muitos amigos. Mas o Espírito Santo me falou assim, tá, você está assim, mas você pode aprender a mudar. Você pode aprender a melhorar. E eu comecei a ler livros, eu li... Isso é lindo! Eu indico até um livro, assim, gente, que tem muitas coisas de amizade. Tem umas passagens na Bíblia também sobre amizade. A Bíblia fala muito sobre... a corda de 3 dobras que não se quebra facilmente. Então, a gente já tem que pôr no nosso coração o que é a verdade. A verdade é que é bom ter amizades. Porque a gente já começa aceitando a mentira de que as pessoas vão me ferir, vão me fazer mal. Aí a gente já pega a mentira do diabo de que não é pra ter amigos, Deus não quer que eu tenha amigos. Então já pega a verdade de Deus, que Deus quer que você tenha amigos, porque você tem muitos irmãos, você faz parte de um corpo. A Bíblia tem vários versículos falando que com amigos a gente anda mais longe. 1 põe pra correr 1000, 2 põe pra correr 10.000. Então 2 pessoas juntas vão fazer mais fortes. Tanto que a Bíblia fala, não é bom que o homem esteja só. Mas isso também não é só pra casamento, entendeu? Não é bom uma pessoa se isolar, o isolamento faz mal. Cai, o outro ampara. Então, assim, põe na sua cabeça, a vontade de Deus é que você tenha amigos. Deus quer que você tenha amigos verdadeiros. Deus quer que você não ande só. É a vontade de Deus. Qual foi o livro que você leu? O livro que eu li, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro foi o primeiro que eu li. Que Muito o Espírito... bom. E, gente, foi o primeiro livro que você leu? De amizade. De amizade, sim. Esse foi o primeiro livro que eu li fora escola. Então, o meu foi de amizade. Eu era adolescente, cara. Foi o primeiro livro de amizade, porque eu falei assim, Espírito Santo, eu tô completamente sozinha em São Paulo, não tenho amigos, não tenho ninguém, minha família tá longe, e aí? E o Espírito Santo falou assim, você tem que aprender a ser uma boa amiga. Inclusive, né, gente, todos nós aqui nessa mesa
não moramos na nossa cidade que que nascemos, né? A gente veio pra cá e eu acredito que todos nós, a gente teve que aprender. Teve que zerar e começar de novo. Teve que começar de novo, né? E o Gabriel tava até comentando, né? Fala aí, amor, o que você tava falando quando você era mais novo, que você mudava de escola toda hora. Eu não sei se muitas pessoas também passaram por isso, não sei se vocês passaram por isso, mas eu mudei de escola várias vezes. E quando... Você também, né? O país também. Então, quando você muda de escola várias vezes, você acaba não conseguindo solidificar suas amizades. E eu lembro de pelo menos 3 anos seguidos que eu estava em escolas diferentes. E para mim isso foi muito, muito difícil, muito desafiador. E eu lembro que na minha adolescência, por problemas em casa, com a minha família e várias situações que eu não me sentia suprido emocionalmente na minha família, eu esperava dos meus amigos mais do que eles podiam me dar. E naquele momento eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, mas olhando para trás eu vejo que os meus amigos, eles eram bons amigos. Eles eram pessoas muito confiáveis, eram pessoas que se importavam comigo, que me amavam e que valorizavam a minha amizade. Mas eu tinha uma tendência de olhar para todos os meus amigos pensando, esse pensamento que talvez você já pensou será que o fulano me valoriza tanto como eu valorizo ele? Será que a amizade que eu tenho com ele é tão importante para ele quanto é importante para mim? E eu sempre tinha essa tendência de achar que eu valorizava mais do que eu era valorizado. Quando, na verdade, o problema não estava nos meus amigos. O problema estava em mim. Porque eu queria suprir em mim uma carência, uma necessidade que eu tinha, em pessoas que não tinham obrigação nenhuma de suprir aquela carência em mim, e elas nunca iam conseguir dar conta de suprir aquilo. Então, quando a gente tem essa expectativa muito alta, a expectativa é a mãe da frustração. E eu vejo pessoas que têm bons amigos, estão cercadas de pessoas muito gente boa, mas tem algo dentro dela que não está bem resolvido, e ela acha que o problema são as pessoas ao redor dela que não valorizam ela, quando na verdade tem coisa aqui dentro ou na cabeça dela que ela precisa mudar a maneira de enxergar. E claro, terapia ajuda, psicólogo ajuda, mas entender também que toda a nossa necessidade pode ser suprida e deve ser suprida, aquela frase que todo mundo já ouviu, que nós temos um buraco, um vazio do tamanho de Deus. Inclusive, tem até uma frase que eu estava lendo até antes desse podcast, do John Maxwell, que ele fala, olha que massa que ele fala, nós somente nos tornamos líderes saudáveis quando não esperamos que outras pessoas venham suprir necessidades que somente Deus será capaz de suprir para nós. E muitas vezes a gente tenta suprir as nossas necessidades nos nossos amigos, em alguém da igreja, até às vezes no pastor, no discipulador, e ele pode te ajudar, ele pode caminhar junto com você, mas ele nunca vai suprir a necessidade que só Deus vai suprir. Até quando você casa, ainda assim, Deus, ele que deve te preencher, porque sua esposa vai errar com você. Seu esposo vai errar com você. E como é importante a gente estar sempre, né? Eu acho o Gabriel tão lindo. Não erra, não. Talvez os outros maridos. Eu não erro pouco. Erra muito, né? Dizendo ele que a gente, eles são casados, então eles que sabem. Inclusive, falando em amizade, minha melhor amiga tá aqui, Thiago. Duvido. Minha pessoa favorita. Mas assim, sobre isso que você falou, eu gosto muito de basear pelas experiências que eu tive, assim. E é muito verdadeiro, porque quando eu era mais nova, eu era uma amiga muito egoísta. Eu queria que fosse sobre mim. Depois que o Espírito Santo me falou assim, você tem que aprender a ser uma boa amiga, eu aprendi que a amizade não é só sobre mim. Alguém egoísta é difícil. É sobre o outro. Não, mas é porque você quer que seja sobre você, ciumento, quer atenção. Só que isso, gente, significa que a gente tá com ferida no nosso coração. A partir do momento que a gente deixa o Senhor nos curar, que Deus nos cura nosso coração, a gente consegue ser bons amigos como Jesus, porque Jesus, ele era um amigo que ele não estava exigindo pra ele estava pra amar. Então, uma boa amizade, uma amizade saudável, que muitas pessoas às vezes não têm parâmetros de amizade saudáveis. Um parâmetro de amizade saudável não é uma amizade possessiva, que você fica cobrando a pessoa de, você não pode falar com fulano, ou então, você só é minha amiga. Mas uma amizade saudável, ela sabe que a pessoa sabe que é curada, e ela quer o bem daquela pessoa, então tá tudo bem você conversar com outra pessoa, não vai deixar de ser minha amiga. Ou então foi pro rolê, viu o story da pessoa, como assim você não me chamou? Não, então, isso às vezes é muito ego também, ofensivo, mas assim, o Espírito Santo ensina a gente a servir a pessoa. Quando você é amigo de uma pessoa, você quer o bem daquela pessoa. Quando eu fico mandando mensagem pra conversar com algum amigo, alguma coisa assim, porque eu quero o bem dela. E a gente tá caminhando junto pro bem uns dos outros, né? Pra todo mundo se edificar, porque a Bíblia fala que cada um afia o ferro como o ferro afia o ferro, o irmão afia o outro. Então a gente tá se afiando. As minhas amigas, elas sabem os meus defeitos. E eu sei os defeitos das minhas amigas, mas eu não fico assim, você tem esse defeito, eu desisto de você, não quero falar com você. Exato. Eu falo, não, amiga, você tem esse defeito, mas eu tô tentando abrir o seu olho pra você parar de se machucar. Eu quero te ajudar. Então, assim, amizades saudáveis querem um crescimento uma da outra. E muitas pessoas, às vezes, ficam em crise de, mas isso não existe, isso não acontece. Acontece. A primeira
passo que você tem que ter pra algo acontecer com você é você acreditar que isso vai acontecer. Se você não acredita que não tem, você já vai falar assim, não tem amigo. Agora, se você abre o seu coração, Deus, eu tô aqui, eu quero ser uma boa amiga, eu quero amar, traz pessoas pra eu amar e pra ajudar, pessoas que vão me ajudar. Ele vai trazer. Isso. Fantástico. E eu acho que é tão legal também, quando a gente ora pra Deus, pro Espírito Santo, e a gente entende que não é que a gente vai abrir a nossa vida e todos os segredos profundos do nosso coração para todos os nossos amigos. Não é assim. Tem aqueles amigos que você confia mais, tem aqueles amigos que talvez você vai doar mais do que ele vai colaborar tanto com você. Então, será que você deve pedir algum conselho para esse amigo? Né? Então, eu acho que é tão legal a gente pedir ajuda do Espírito Santo para entender qual é o nível que essa amizade tá. Porque, na verdade, muitas vezes quando a gente se frustra também, claro que se a gente conta um segredo para alguém e a pessoa fofoca para outra pessoa, não tá a pessoa com certeza tá errada de fazer isso. Mas será que ela estava pronta para ouvir aquilo mesmo? Será que era para eu abrir o meu coração para essa pessoa? Então, muitas vezes que a gente se frustra, é nossa culpa também. Sim. Né? Então, como a gente pode pedir sempre ajuda do Espírito Santo sobre todas as coisas, né? Eu acho que isso é tão importante todos nós, a gente entender melhor isso. A gente pode orar sobre todas as coisas. Exato. Eu oro quando eu saio da casa pela vaga do crente que vai estar lá, porque eu não sei fazer baliza. Então a vaga vai estar lá enorme. E por que eu não vou orar pelos meus relacionamentos? Cara, porque eu já me feri com amizades. E que perda de tempo, né? Ficou, sei lá, uns 4 anos de amizade e a gente não pediu a ajuda de Deus. Poderia ter frustrado, como fala? Sido diferente, né? Reconciliado. Poderia ter se reconciliado, poderia ter até evitado abrir o coração, a expor algo. Então, assim, como é importante a gente orar sobre todas as coisas e sobre a amizade em João também. 15:13 diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. E você falou sobre essa questão de ser egoísta, de querer que o mundo gire em torno de você. É muito difícil ser amigo de alguém assim, né? Como se fosse o Sol. E aí todos os planetas e as estrelas têm que girar em torno daquela pessoinha. Ah, você foi, não me chamou e tal. Aí você se queima, porque o cara parece o sol, quanto mais você chega perto. Ai, cheio das piadas, nosso amigo. Duvido que você não tem um amigo que faça piada ruim. Sempre tem esse Viu, amigo. gente? Escolha bem seus amigos. Olha O só. cara tem 2 aqui que fazem piada. Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas foi um livro que mudou minha vida. Eu ganhei esse livro do meu pai quando eu era adolescente e eu tinha muita dificuldade de fazer relacionamento. Inclusive, essa foi uma das perguntas que eu abri esse episódio. Como fazer novos amigos? Né? Como desenvolver os relacionamentos? E eu tinha muita dificuldade, porque tem coisas bem simples e práticas que a gente pode fazer que abre as portas para os relacionamentos, para a gente conhecer outras pessoas. E coisas bem simples, cara. Uma delas é se interessar pelo que os outros estão falando. Ouvir de verdade, ou é interessante. Enquanto eu esperei que as pessoas se interessassem pro que era legal pra mim, ou me olhassem e falassem, cara, como você é admirável, como você é legal, Giovana, nossa, isso não aconteceu. Então, mas quando eu comecei a me interessar de forma intencional pelas outras pessoas, naturalmente as pessoas foram recíprocas comigo. Elas quiseram devolver essa atenção, devolver essa estima. E uma outra coisa muito, muito forte nesse livro, Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, é que o autor ele diz, não critique, não se queixe, não condene. Sim. São 3 máximas muito simples, mas que fazem toda a diferença. É muito ruim você estar com pessoas que estão o tempo todo te condenando, reprovando o que você faz, o que você fala. Ou então pessoas que estão sempre reclamando da vida. E às vezes você faz uma autoanálise e pergunta, cara, por que eu não tenho tantos amigos? Talvez você esteja falhando em uma dessas áreas. Não se queixe, não condene, não critique. Então, não é que eu não posso dar a minha opinião, mas se a gente só dá opinião, fica pesado. E às vezes a gente não ganha o coração e o respeito da pessoa antes de emitir uma opinião, de pedir alguma coisa. Uma outra dica muito simples que o livro dá é sobre o cartão de visitas que todos nós temos. É o sorriso. Então, o fato de quando você vê alguém que você gosta, naturalmente você abre o sorriso. Ah, olha quem tá vindo ali.
olha só aquela pessoa que curtiu o vídeo, que apoiou, que comentou, né? A gente já abre o sorriso. Então é natural que isso seja. Você vê uma pessoa que ela tá tentando chamar a atenção, se parecendo por triste, as chances das pessoas se aproximarem de você, elas são menores do que se você é uma pessoa alegre. Uma pessoa que, de fato, vive a vida mais leve. Então, ler esse livro me ajudou muito e me despertou para a leitura, porque eu não tinha esse hábito de ler. Então, às vezes, o que está faltando tá tão perto do nosso alcance. Às vezes você está aqui assistindo esse episódio falando, poxa, é fácil para vocês falarem. Mas, cara, de verdade, é simples de resolver. Mas desde que você queira. Poxa, e eu lembro de pegar aquele conteúdo e falar, eu vou testar. Então, pelo menos testa. Testa. Se interessa pelas pessoas que estão perto de você. Observa. Exemplo, cara, que legal esse tom de roupa, essa cor de roupa que você escolheu, sua maquiagem, seu cabelo. Ah, Naka, eu vi que você fez a unha. Ô, Gabriel, cara, você viu o jogo do Ceará? Poxa, mano, contra o Santos, quase. E, cara, veja assuntos que são legais pra pessoa. Observa. Tira os olhos um pouquinho do umbigo, tira os olhos um pouquinho da sua condição. Até dos problemas, né, amigo? Também. Porque porque às vezes a pessoa... Eu não perdoaria, brincadeira. Porque às vezes a pessoa, isso que você tá falando, às vezes a pessoa tá passando por um desafio e aí, em vez de você ficar falando, não, eu tô passando por um momento difícil e essa pessoa não sabe o que eu tô passando, tipo... Ninguém me entende. Ninguém me entende, só que às vezes alguém tá passando por um momento difícil. Às vezes esse amigo que você tá triste, chateado, até eu vi acabei de lembrar de um comentário que eu vi no Instagram da Fernanda Vitviski, que ela, olha só, ela quase minou um relacionamento e era recente, ela contando, né, foi bem rápido, ela falou assim... Eu mandei essa mensagem pra minha amiga, ela mandou um textão, abrindo o coração, falando que tava chateada por coisa da vida dela lá, eu nem lembro se tava escrita a história toda, e mandou pra amiga. A amiga dela respondeu, tipo, sinto muito, amiga, só assim, e um textão, ela mandou um textão. Aí na hora, qual que é a tendência humana? Nossa, não ligou porque eu falei, eu tô abrindo meu coração. Mandei mó textão. Aí ela foi tentada a ficar chateada, ela explicou lá a ficar triste, ela tava tipo, já meio que, meu Deus, o que minha amiga não me deu atenção? E aí ela falou assim, ela só fez uma pergunta, amiga, você só ia falar isso mesmo? Aí a amiga dela respondeu, amiga, me perdoa, é porque eu peguei meu filho, que não sei o que, e esqueci de enviar mensagem. E aí ela conta que ela quase minou o relacionamento com a amiga dela. Ela tinha escrito, mas não tinha enviado. Ela tinha enviado. Essa outra amiga dela tava esperando, a Fernanda tava esperando a resposta, o conselho dessa outra amiga. E ela não enviou, ela falou, sinto muito. Só sinto muito. Bem seco, assim, tipo, parecia... Aparentemente bem seco. Parecia que... Mas quando ela fez a pergunta, a menina falou, cara... Foi um mal entendido. E quantas vezes já aconteceu comigo? Foi um mal entendido, que seu amigo não tava ali naquele momento, porque na verdade ele tava num momento pior que o seu. Ou era uma falta de comunicação ali. Então, isso é tão legal que o Ryan falou, de você... Amigo, tá tudo bem? Aí, que nem ela, tava passando por um momento com o filho dela, sei lá, podia estar doente, alguma coisa assim. Mas a gente sempre se coloca no centro das coisas. E eu acho que isso é tão perigoso. A gente sempre tem que ficar se analisando. Cara, será que eu que tô triste demais? Ou será que aconteceu alguma coisa e eu posso ser luz na vida desse meu amigo? E não ficar no centro toda hora, né? Isso que o Ryan falou é muito importante. E ao invés de ficar preenchendo todas as respostas que a gente não tem com coisas da nossa cabeça, porque é a tendência do ser humano, né? Tudo que a gente não sabe, a nossa cabeça tenta preencher esses vácuos com coisa. Não me respondeu, então é porque não me valoriza. Não me respondeu, ou eu mandei um textão e só mandou isso aqui, é porque pra ela então não tá nem... Não é meu amigo de verdade. E parece mesmo, mas pergunta. Vai tentar entender. E aí o nosso desafio pra vencer a nossa tendência carnal do ser humano é fazer isso que ela fez, mandar uma pergunta. E aí? É só isso mesmo que você ia falar? Ou você falar mais alguma coisa e tudo mais e tal? E não ficar pensando o pior. Ou às vezes até falar, poxa, eu esperava que você me apoiasse um pouco mais. Essa situação que eu tô passando, eu não sei o que fazer. Muito legal. Hoje, eu nem ia trazer isso, eu lembrei agora que Deus me lembrou. Eu tô lendo Coríntios e hoje eu li Coríntios 13. Eu li o capítulo do amor e nem foi intencional.
porque eu li mesmo. E lá fala que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o amor, a gente em amizades, a gente tá amando a pessoa. Então, numa amizade de verdade, primeiro, a gente tem que estar com o coração de verdade. E a gente tem que ter a mentalidade certa pra amizade. Numa amizade, quando você tá lá pra essa amizade, você tem que entender que você tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E não adianta a gente querer ficar cheio de direitos, cobrando um monte de coisa das pessoas, você não tá agindo em amor. E outra coisa que eu aprendi muito, assim, é essa questão da intencionalidade, saber discernir amizades. Porque tem amizades minhas que são amizades que eu faço, eu amo a pessoa, mas são amizades evangelísticas. Porque muita gente, vou até trazer isso aqui, muita gente acha que cristão só pode ser amigo de cristão. Ah, não, eu sou crente, eu só posso ser amigo de crente, só posso conversar com crente e andar com crente. Mas se a gente só for amigo de crente, como é que a gente vai evangelizar quem não é crente? Porque você não chega com um panfleto dando panfletada na cara da pessoa, vai pra igreja, você vai pro inferno. Você chega com amizade. Então, assim, eu sou muito intencional nas minhas amizades, até com essas pessoas que não são cristãs de outras religiões, porque eu sei que através dessa amizade, a pessoa tá vendo que eu a amo, que eu me importo com a vida dela, que ela vai me ouvir. Que você nunca vai chegar pra ouvir uma pessoa que não se importa com você. Agora, quando você se importa com a pessoa de verdade, você ganha o coração dela e ela te ouve. Só que essa que é a questão que a Naka trouxe. Você tem que ter discernimento e a Bíblia é o livro da sabedoria. Se a gente quer sabedoria, pede a Deus que Ele vai dar. Então, a gente tem que ter sabedoria de, tá, essa minha amiga, ela não é cristã. Então, eu não vou chegar contando pra ela da minha crise de fé, ou então da minha crise com o pastor, ou então, entendeu? Você tem que ter esse discernimento do Espírito Santo de o que conversar com cada pessoa. Não é que você não pode conversar as coisas, mas assim, o que convém? Paulo fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo pode, mas nem tudo edifica. O que convém conversar com essa amiga? O que convém com essa? E todas as minhas amigas, eu sou muito intencional pra edificação delas, pro crescimento delas e pro meu. Então, algumas amigas eu sei que eu preciso conversar mais sobre assunto financeiro. Algumas amigas eu sei que eu preciso conversar todos os dias sobre assunto amoroso. Algumas amigas eu sei que eu preciso conversar para incentivar. A maioria das minhas amigas eu fiz elas abrirem o Instagram. Porque eu fiz todas as minhas amigas abrirem o Instagram. Que era fechado. Que era fechado. Só podia quem já era amigo. Por quê? Porque eu fiz elas entenderem que elas são luz do mundo. E elas não têm que ter vergonha delas esconder nada de ninguém, nem o ex vê, nem ninguém vê. Assim, a gente tem que entender o que eu acredito, que quando a gente... Não se pode esconder uma lâmpada debaixo do balde. Não pode esconder uma lâmpada debaixo do balde. Uma cidade edificada sobre o monte. E é isso que eu vejo a amizade. A amizade é a gente se construindo e se amando para um propósito, mas também é assim... As minhas amigas me ajudam, eu ajudo minhas amigas, mas eu sou muito intencional, porque eu penso assim, cara, Jesus falou... A Bíblia fala, ser você uma bênção, ser tu uma bênção. Se é uma ordem eu ser uma bênção, eu tenho que ser uma bênção para todas as pessoas que eu conheço. Entendeu? Independentemente do nível de amizade, seja o porteiro ou não, porque a gente foi chamado para amar. A marca do discípulo de Jesus é o amor. Então, a diferença das minhas amizades com as outras pessoas é que eu passo mais tempo, invisto mais tempo, elas me conhecem mais. Mas, assim, eu sempre olho as minhas amizades de forma de ajudá-las intencionalmente. Tanto que eu sempre falo com o Espírito Santo, eu não saio de casa à toa. Eu não falo com as pessoas à toa, eu não saio de casa à toa. Eu tenho uma história que eu tava comendo ano passado. Eu moro sozinha, então às vezes à noite eu fico em silêncio, em pleno silêncio. E eu tava comendo uma panqueca que eu fiz à noite em silêncio e de repente o Espírito Santo me falou assim, do nada, posso te pedir um favor? Eu levei um susto tão grande que eu pensei assim, se é Deus o criador do universo, claro, eu vou obedecer, o que você quer? E ele me falou, eu ainda falei assim, você ainda tá me pedindo um favor, manda. Ele falou assim, manda mensagem pra Camila. Aí eu parei, quem é Camila? Eu não lembrava. Eu fechei o olho, Espírito Santo, que Camila? Passou tanta Camila na minha vida. Aí ele me lembrou na hora de uma Camila da minha cidade, que eu não falava com ela 5 anos atrás. Aí eu, Camila, você quer que eu mande mensagem? Tá bom, já sei quem é. Camila, te amo. Aí eu peguei pra mandar mensagem. Eu não sabia que a Camila, ela tinha tido um encontro assim, sozinha com Jesus. Ela tava num jejum de 40 dias, comendo uma refeição por dia, por libertação, por cura de depressão, muita coisa. Ou seja, eu não sabia o que estava acontecendo com ela, mas o Espírito Santo, em São Paulo, no meu apartamento, falou assim, mande mensagem pra Camila. E eu entendi que o Espírito Santo queria que eu fosse intencional e aproximasse a minha amizade com ela. E é assim, gente, eu vou contar um segredo pra vocês que eu não conto pra ninguém, tá? Eu jejuo pelas amizades que eu quero ter. Eu oro e jejuo pelas amizades que eu quero ter. Porque isso é muito real. Todo livro de coach fala isso. Que você é a soma das 5 pessoas com quem você anda. E é verdade. Então, as 5 pessoas com quem você mais anda. E eu falo, Deus, eu quero ser essa pessoa. Então, eu quero andar com essas pessoas. E eu oro e falo, Senhor... Eu não falo o nome. Ai, Deus, tem que ser o fulano. Não. Eu falo, Senhor... Me aproxima de pessoas que têm o mesmo chamado que eu nessa área. Me aproxima de pessoas que me têm isso que o Senhor quer. Porque Deus, gente, Ele é intencional.
Ele não desperdiça nada. E eu falo isso, assim, de coração pra muitas pessoas que até eu me mandam mensagem falando assim, ai, não tem amigo, não existe. Tem, existe. Mas o que você está fazendo? Qual é a sua parte? A primeira coisa que eu tive que fazer foi me arrepender, porque eu era amiga terrível. Eu era muito sobre mim na época da escola, eu brigava com minhas amigas, e é muito o que a Naka falou, que a amizade verdadeira é aquela que passa por briga e você continua amando, porque quando a gente afasta as pessoas é porque a gente tem medo de deixá-las conhecer a gente. Se elas conhecerem a gente de verdade, vai deixar de amar a gente. Mas as amizades verdadeiras conhecem os nossos defeitos, mas continuam nos amando porque elas também têm. E se elas não continuarem nessa amizade, porque não era, então gente. foi um livramento. Isso. E assim, a gente sempre aprende, sabe? E assim, essa questão eu hoje já vejo com muita intencionalidade do Espírito Santo. Porque por que a gente tá na Terra, não é? Nós somos um corpo. E a gente tá na Terra pra quê? Pra gente trazer o reino. Então, a gente tem que entender, minha maior visão é que as pessoas não entendem o quanto que elas são bombas do céu. Elas se acham pequenas e por isso que se isolam e ficam na solidão, porque ninguém me ama, eu nunca vou ajudar ninguém. Mas a partir do momento que você entende que, cara, eu sou uma bomba de Deus na Terra, eu posso influenciar 1 milhão de pessoas, e sim, você pode conversar desde o Uber até a atendente, até a faxineira, todo mundo, você tem o poder de ajudar a vida dessa pessoa. Todas as pessoas que você encontrar no seu dia, você tem o poder de melhorar ou piorar o dia daquela pessoa. Sim. Você tem o poder. Basta escolher, porque a Bíblia fala, ser tu uma bênção. Então, você escolhe ser uma bênção, você escolhe ser boa amiga, escolhe ter amizade. E isso, igual o Rayan falou, a gente escolhe puxando assunto. Gente, eu não espero as pessoas virem falar comigo. Eu bato o olho, às vezes o Espírito Santo fala, vai falar com aquela pessoa. Eu nem sei o que eu vou falar, só falo oi. Eu só chego sorrindo, falo oi. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que a Naka veio falar comigo. Eu tava esperando, faz um tempo aqui na igreja. Eu tava na porta esperando o Uber. Eu não conhecia muita gente aqui na igreja. Aí eu tava parada olhando pro nada. Aí, de repente, ela passou assim, oi, tudo bem? Você é nova aqui? Aí aquilo me marcou. Nossa, nem lembrava. Não, faz tempo. E isso me marcou, porque eu pensei assim, tipo, nossa, eu tava aqui parada olhando pro nada. Ela me viu e veio falar comigo. Oh. Entendeu? Olha aí, gente. Ela me viu. Mas assim, ela foi intencional. Eu não conheço. Isso. É a maior. E fez a diferença pra você. Sim, e a maior mentira do diabo é pra manter as pessoas caladas, escondidas e retraídas. Porque Deus, ele quer que a gente brilhe. Ele quer que a gente seja uma influência. Então, se você tá num lugar e tem uma pessoa, não fica com vergonha. Aí, porque assim, eu tô com vergonha, mas por que você tem vergonha de você? Sabe? Não tem vergonha. Do que você tá com vergonha? Do que você tá com medo? Você brilha, cara. Você brilha. Mas, ó, é incrível tudo que você tá falando, Gi. É maravilhoso ver. E talvez a Naka não tivesse a percepção de que faria tanta diferença pra você. Às vezes a pessoa fala, mas eu não sei o que eu vou falar. Mas à medida que você vai treinando e você vai se expondo, porque querendo ou não, a gente passa um pouco de vergonha. Você pode levar um fora da pessoa, a pessoa pode não querer conversar. Mas, não sei vocês, mas na maior parte das experiências que eu tive, as pessoas foram receptivas, foram cordiais, legais, só que na nossa cabeça a gente tem medo de ser rejeitado. Medo da rejeição. E puxa, se eu puxar assunto e essa pessoa não tiver afim, vai ficar feio no meio de todo mundo. E às vezes a pessoa não vai estar afim mesmo, né, amigo? E como é importante não desistir, né? E assim, eu particularmente tive a alegria de encontrar sempre pessoas, para puxar assunto pela primeira vez, pessoas que foram legais. Agora, a gente só vai descobrir quando a gente for. Der o passo. Agora, o que um bom amigo precisa, Gabriel, para ser teu amigo? Pra ser meu amigo? Precisa correr, brincadeira. Olha, Porque agora ele corre, tem que ser é uma fitness. boa pergunta, mas eu acredito que existem diferentes tipos de amizade. Eu tenho diferentes tipos de amigo e eu acho que vocês também. Então, tem pessoas que eu sou amigo porque eu acredito que Deus quer usar a minha vida para abençoar aquela pessoa e ajudar aquela pessoa na caminhada dela com Jesus. Para influenciar. Tem pessoas que eu olho para elas que eu penso, cara, eu vou pedir ajuda para essa pessoa. Sim. Então, ela é meu amigo, mas eu tô pensando que Nessa área aqui eu não tô pensando que eu vou ensinar muita coisa para essa pessoa. Na verdade, eu humildemente quero aprender. Então, existem diferentes tipos de amizade. Para ser meu amigo, eu acho que não existe uma lista de requisitos. Tem que ser assim, 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 assim. Eu acho que nem é saudável quem faz isso, né? Você deve sentir um cara muito importante para fazer uma coisa dessa. Não. Claro que não. Eu acho que a amizade ela nasce de maneira natural à medida que a gente está aberto a ouvir as pessoas e conhecer as pessoas. Sim. Porque se a gente for muito sincero,
tem muitas vezes que nós somos dominados pelas nossas próprias vontades. Então, tem muitas vezes que a gente é convencido pela nossa própria carne. Cara, eu não quero falar com ninguém. Eu não quero ouvir ninguém, eu não quero conversar com ninguém. E aí a gente ainda fala assim, a minha bateria social tá baixa. É, muito meme, né? Hoje é o meme que virou desculpa. Não tô afim. Não, e eu não tô falando que isso, isso não aconteça. Eu acho que todo mundo é tentado a isso. Chega E conta, tem dias e dias. Tem dia, talvez, que você trabalhou muito, Cansado. e você acordou muito cedo, você tá, talvez, virado, ou dormiu pouco, se alimentou mal. Então você tá menos predisposto a ter uma conversa com alguém. Mas se você percebe em você um comportamento repetidas vezes nesse sentido, nesse padrão, que você está sempre com preguiça de ter conversas, você está sempre com preguiça de se expor ao novo, sempre com preguiça de ouvir alguém, será que o problema está nas pessoas? Porque às vezes a gente reclama de não ter amigos, quando na verdade a gente não está se expondo. Porque o tipo de ambiente que a gente se expõe muda o nosso estado. Sim. Quando a gente se expõe ao sol, a gente soa, a gente fica suado. A gente se expõe ao sol, a gente fica aquecido. Quando a gente se expõe à chuva, a gente fica molhado também. Então a maneira como eu me exponho aos ambientes muda o meu estado também. Então a maneira como a gente se expõe a certas amizades vai mudar o nosso estado. Seja para o bem ou seja para o mal. Mas tem pessoas que insistem em dizer que não, eu dou conta sozinho, eu sou muito bom em mim mesmo, eu consigo sozinho. Eu não preciso de ninguém, porque eu tenho Deus, ainda bota Deus no meio. Sim, né, só assim, preciso de Deus, mas eu ninguém. e Deus, tá tudo certo e tal. E claro, você é suficiente em Deus, ninguém tá falando contra isso. Mas quando a gente vê na Bíblia, o próprio Jesus, olha que interessante, um dia ele foi enviar os discípulos dele adiante dele, para os povoados que Jesus ia. E se ele enviasse um discípulo para cada lugar, ele alcançaria 12 locais. Nossa, 12 locais é muito local, né? Mas ele não fez isso. Ele dividiu em duplas. E ele alcançou só 6 locais. E ele fez duplas e ele enviou, a Bíblia fala, de 2 em 2. E eu fico pensando, por que Jesus faria isso? Poxa, os caras estavam sendo treinados pelo maior mestre de todos. Tomando café da manhã, almoçando, jantando, viajando. Esses caras não estavam preparados para ir sozinhos? E a resposta é não. Jesus sabia que se eles fossem sozinhos, na primeira dificuldade, na primeira porta que eles fechassem na cara deles, a primeira experiência ruim, esses caras iam desanimar. Então, Jesus sabia que eles precisavam de dupla. E mais um pouquinho para frente, Jesus envia de novo os discípulos. E agora não são mais 12. Cresceu o ciclo de amizade de Jesus. Agora eram 72. E Jesus de novo envia de 2 em 2. E eu fico me perguntando, se Jesus, que treinou esses caras, eram os grandes companheiros e amigos de Jesus, os caras que depois viraram apóstolos, se eles precisavam ter alguém do lado deles para não desanimar, por que a gente acha que a gente vai conseguir sozinho? Sim. Não vai conseguir. Incrível. Jesus já deu papo naquela época. Então a gente não dá conta de fazer a obra de Deus sozinho. Por isso que a Bíblia traz a ideia e a analogia de a igreja como um corpo e não como um membro. Exato. Eu sozinho sou um membro. Se você encontrasse, por exemplo, na rua, a gente sai aqui do estúdio e vai pra rua e você vê um dedo na calçada, um dedo humano. Seria uma experiência bem traumática, espero que nunca aconteça com ninguém. Mas se acontecesse isso, você não ia falar assim, nossa, encontrei um corpo. Você fala, não, encontrei um dedo. Porque um dedo, ele é parte de um corpo, ou pelo menos era parte de um corpo, mas ele não é o corpo inteiro. Da mesma forma, tem gente que fala, não, eu não vou para a igreja, eu sou a igreja. Não, você, com todo amor e carinho, você não é a igreja. Se você estiver junto com outros membros, você é o corpo, e aí o corpo é a igreja. Mas um membro sozinho, um dedo arrancado do corpo, ele não é corpo. Ele é o que um dia foi parte de um corpo. E aquilo que está fora do corpo apodrece. Então, se a gente estiver longe de amizades saudáveis, longe do corpo de Cristo, nós vamos literalmente apodrecer. Nós vamos estar fora do propósito que Deus tem para nossas vidas. E o mais triste é que muitas vezes a gente se coloca nesse lugar puramente por preguiça de ouvir as pessoas. E medo também, né? E medo, digo, o Raio, eu acho que uma das coisas que mais estão pegando na nossa geração e sempre pegou foi a raiz de rejeição, o medo de rejeição. Que hoje em dia a gente não quer ser rejeitado. Então, o fato de você passar por uma experiência de rejeição ou uma rejeição na sua vida, você vai se proteger e vai se fechar. O rejeitado, ele rejeita primeiro. Rejeita e se fecha num casulo para se proteger. Um Você cria mecanismo mecanismos de defesa, essa é a palavra. Então, assim, esses mecanismos de defesa vão te impedir de viver algo que você poderia de ser completo num relacionamento, sabe? Você aceita ser só metade. Isso também é algo muito importante que atrapalha muito as pessoas de fazerem amizade. E eu acho que uma coisa também que a gente estava até falando no off aqui é que nós precisamos entender as áreas que nós estamos avançando e crescendo. Então, alguém que tem medo de ser rejeitado,
é porque ele passou por um desafio na infância dele. E se ele não pede ajuda nessa área, se ele não pede ajuda para Deus e para as pessoas, né? Porque caminha junto. É muito provável você não vai avançar nessa área. Muito provável seus pontos cegos, que todos nós temos, ninguém vai ter coragem de te falar. Então, nada melhor que um bom amigo para falar assim, amor, ó. Também, Horário, gente. Amigo, mas você não tá enxergando, ó, que talvez assim. Só um amigo para falar isso pra gente, né? Ou, igual o Gabriel falou, existe terapia, existe psicólogo e tudo. Então, você pode pedir ajuda profissional também. E o autoconhecimento nesse processo para se tornar um bom amigo, para se tornar um bom líder, para se tornar um bom ouvinte, tudo isso você precisa entender seus desafios, seu autoconhecimento. Por que eu ajo dessa forma? Por que eu tenho esse mecanismo de defesa? O que eu preciso trabalhar, né? Eu nunca vou esquecer, teve uma vez, alguns anos atrás, por causa meus pais, né? Só para resumir, não vou conseguir contar a história toda, mas meus pais, eles são separados e meu pai, ele era agressivo com a minha mãe, né? Então, desde criança, eu entrava no meio das brigas dele pra defender a minha mãe e tal, desde criança. E aí eu me tornei o quê? Uma mulher corajosa. Acho que eu tava falando isso com a Camille Ryan. Que, principalmente no começo do casamento, quando o Gabriel me falava alguma coisa, eu, não! Mas não era porque eu não queria ser submissa. Eu quero ser submissa, cada vez mais eu quero ser mais submissa. Mas eu tinha um instinto de coragem. Por causa do contexto. Ser corajosa. É. Por quê? Quando eu era criança, como que uma criança pensa em entrar no meio da conversa dos pais, da briga, né, dos pais, pra defender a mãe? Tem que ser muito corajosa. Então esse instinto veio comigo na minha fase adulta. Aí eu tenho que eu tô perdida? Não. Aí como eu sei disso, aí quando o meu marido, né, geralmente fala alguma coisa que eu não concordo tanto, em vez de eu já agir com o instinto da minha coragem, que é boa, que é legal também, eu posso respirar um pouquinho fundo e falar assim, peraí, que eu sei que eu tô lutando com a minha coragem, espera mais 10 segundos, garota. Então, segura mais um pouquinho, né? Então, quando a gente sabe a área que a gente tá crescendo por causa da infância, por causa do que viveu, enfim, né, em todo o contexto familiar, quando a gente sabe, a gente trabalha nas áreas. Né? Então, não é diferente com a amizade. Se você tem medo de ser rejeitado, tem medo de compartilhar, na verdade, você tem até dificuldade de confiar nas pessoas. Será porque seu pai não falhou com você? Sua mãe não falhou com você? Seus irmãos? Alguém contou seu segredo? Então, já que você sabe que tem desafio nessa área, procure ajuda e trabalhe isso. E não perca oportunidades de ter pessoas que são confiáveis, sim, na vida de vocês, né? E isso que a Naka falou, gente, ela deu um passo, ela observou a situação e ela decidiu agir diferente. Isso aqui é metanoia, mudança de mente, sabe? A gente tem a decisão de fazer diferente. E uma coisa que eu aprendi muito em amizade, pra mim, o segredo-chave pra te dar aqui, é você ser intencional, você dar o passo e você também, aquilo que o Ryan falou, não julgar. Porque as minhas melhores amigas cristãs, que muitas pessoas falam, eu não tenho amiga pra orar junto, não tenho amiga pra jejuar. Foi Deus que trouxe pra mim, mas antes eu aprendi a não julgar. Porque eu tenho uma amiga que a gente caminha junto há uns 4 anos. É minha amiga de todos os jejuns e orações. A gente ora e liga toda hora. Ela é mais velha do que eu, também é solteira. Mas a gente se conheceu num curso, que a gente estava fazendo um curso junto na internet. E ela me mandou mensagem no Instagram pra eu ser a parceira do curso dela. E na época, quando ela me mandou a mensagem, eu olhei o Instagram dela e eu julguei. Eu falei assim, eu vou ser amiga dela? Não! Ela sabe, eu já contei pra ela essa história. Gente, eu tô falando meus erros pra você não cometer, pra você aprender com o meu erro. Já aconteceu comigo. O sábio aprende com o erro. E o que acontece? Outra pessoa me mandou mensagem, eu ia ser parceira de outra pessoa, e essa mulher sumiu, não foi minha parceira no curso. E essa mulher que eu tinha julgado, que eu falei assim, sabe quando você olha e julga o livro pela capa? Deus, ele vê o coração. Então, não julga de primeiro, porque às vezes essa pessoa vai ser sua melhor amiga. Eu julguei ela e falei assim, não vou ser amiga dela, não. As tantas de foto de biquíni aqui, eu julguei ela inteira. Gente, eu julguei ela. Eu fui muito errada. E depois o Espírito Santo me ensinou uma maior lição, tapa na cara da minha vida. Porque essa pessoa, a gente caminhou junto. Eu ajudei muito ela. Ela cresceu muito, se tornou uma pessoa muito de fé, virou missionária do outro lado do mundo, tá há mais de anos como missionária do outro lado do mundo, assim, foi em nações que eu nunca nem pisei como missionária, pra você ver. E todo mundo é um vaso na mão de Deus, né, do oleiro, igual ferro afia o ferro.
Eu afiei muito ela, mas ela me afiou demais. Ela me transformou, me ajudou demais, assim, em uma amiga de oração. Então, muitas... Não julga o livro Não pela julga, gente, não julga. Porque aquela pessoa que Deus tá trazendo pra você, Deus, ele conhece o coração. Ela tem os corações mais puros que eu conheço. Sim. Então, às vezes... Se você ficasse só com a impressão... Com a impressão, eu tinha perdido uma das minhas maiores amigas. Então, assim, eu realmente... É um conselho. Muito bom. Se Deus... Você ora, se você orar, falar, Senhor, eu quero que esse ano o Senhor me mostre uma pessoa pra ser minha amiga, pra gente caminhar junto, se ajudar e pra orar e jejuar. Você vai orar. Deus vai trazer essa pessoa pra você, seja vai vir na sua mente, não sei, você vai conhecer. Não olha uma experiência. Um evento, você conheceu Eu conheci ela num onde? curso, que a gente fez um curso juntas, um curso que nem Em nada a ver. casa, sozinho, Sabe? não adianta. Não adianta. Olha como é importante ouvir a voz de Deus, né? Então, mas o conselho assim, gente, ó, se Deus trouxe essa pessoa, não fala assim, ai Deus, essa pessoa não é perfeita. Você também não é. Quem entendeu? que é perfeito? Exato. Você Corte também não é. Mas essa que é a questão. Tramontina aqui. Você também não é. E eu tô reconhecendo o meu erro, porque na época eu tava errada. Mas eu também não era perfeita, mas eu a julguei. E o fato de Deus ter me feito depois, não, tá bom, eu vou fazer com você. A gente cresceu junto vários anos, teve várias experiências. Sim. E ela é uma pessoa maravilhosa. Só que se eu tivesse julgado, não, ela não serve pra ser minha amiga, eu teria perdido uma grande amizade. Então, o meu conselho é esse. Seja uma pessoa intencional, mas também seja uma pessoa aberta para o que Deus tem para você. Porque, gente, o Espírito Santo, ele nos conduz a toda a verdade. Não vamos ser tolos aqui. Se você orar e o Espírito Santo conduzir, você sentir paz naquela amizade, você vai se aproximando devagar, igual a Naka falou, você não abre o seu coração todo e vai investindo tempo na vida daquela pessoa e você vai sentir de Deus que aquela é uma amizade de Deus pra você, sim, que você pode aprofundar e construir. Agora, se for uma pessoa que você vai investindo tempo, vai conversando com a pessoa, você vai vendo que essa pessoa tá só te fazendo mal, você não vai se jogar de cabeça pra mudar. Isso é Entende? muito importante, porque teve amizades, eu acho, a gente volta pro ponto de pedir ajuda pro Espírito Santo, sim, né? Teve amizades minhas que o Espírito Santo falou claramente, eu nunca vou esquecer, teve uma vez, eu lembrei agora dessa história, tava eu, o Gabriel e a Johanna, a gente é uma amiga minha, de muitos anos, e a gente tava numa viagem, eu tinha acabado de conhecer ela, porque eu tinha me mudado pra São Paulo e tudo, e aí eu lembro que no meu tempo a sós com Deus, o Espírito Santo tinha confirmado no meu coração, assim, sobre ela, vocês vão ainda trabalhar muito juntas, a amizade de vocês vai, assim, confia. Tipo, eu tinha essa convicção dentro de mim. E aí eu lembro que a gente tava numa viagem, e ela foi uma das amigas que Deus confirmou a amizade logo no início. E eu falei pra ela, eu lembro até hoje como foi a reação dela, eu falei assim, amiga, eu vou abrir isso pra você, porque Deus já me falou que a gente ainda vai caminhar muito tempo juntas, então eu já confio em você, porque o Espírito Santo já colocou essa convicção em mim. Aí ela, nossa, que diferente, nunca aconteceu isso, alguma coisa assim. E aí, até hoje, nós somos grandes amigas, né? Então, assim como teve amizades que eram temporárias, eram propósitos na nossa vida, né? Tem relacionamentos que eles vão ser propósitos ali, temporários, mas tem amizade que Deus, ele realmente vê a longo prazo. Como é importante a gente cultivar isso e saber quando cortar uma amizade também, porque existem amizades tóxicas, né? Que a gente precisa falar sobre esse assunto também, porque às vezes não é porque a pessoa pisou na bola uma vez, pisou na bola 2 vezes, pisou na bola 3 vezes, aí peraí, né? Vamos lá. Então a gente tem que orar também para as pessoas que talvez não é mais pra gente caminhar junto, né? E eu acho que o único que pode nos ajudar a entender isso é Jesus, é o Espírito Santo, em oração, porque muitas vezes essas amizades, elas também podem influenciar de forma negativa. E eu tenho uma pergunta sobre isso. Assim, o que vocês diriam para alguém que talvez tem como seus melhores amigos pessoas que não são boas referências de amizade, tá? Então, pessoas que não são bons exemplos, não são pessoas que estão buscando a Deus, estão até fazendo coisas que essa pessoa que você vai aconselhar, ela não enxerga com bons olhos aquilo. Ah, tá. Mas ela só anda com pessoas que fazem aquilo. E talvez o próprio pai dela, a própria mãe dela, falou, filho, cuidado com as suas amizades e tal. E essa pessoa fala assim, eu não sou influenciável, pai, fica tranquilo. Eu não sou influenciável e tal. O que você diria para alguém que anda com pessoas que não são tão legais e acha que não vai ser influenciado? Eu primeiro, assim, a pessoa tem que analisar a maturidade dela e a maturidade espiritual dela. Porque o que eu aconselharia? Você é uma pessoa
nova na fé, você é uma pessoa, mesmo uma pessoa mais velha na fé, sem suporte, você vai ser influenciado por aquelas pessoas. Mas igual até essa questão de amizades tóxicas e difíceis. A gente tem que ter muita sabedoria e discernimento. Eu tiraria por mim, pro meu nível com o Senhor. Porque eu falaria, Deus, você acha que eu tô preparada pra encarar essa? Porque o Espírito Santo, ele me ama e guarda o meu coração também. Ele ama aquela pessoa e ele quer alcançar aquela pessoa. Mas ele sabe que se eu for persistir em algo que eu não tô preparada, vai me destruir. Isso. Então, o que eu aconselho? Ter muita sabedoria e ouvir conselhos, igual você falou, ouvir os pais. E não é pra pensar assim, essas pessoas são perdidas, vou abandonar também. Não, mas olha pra você, pra sua situação. Cara, eu tenho que reconhecer que eu não tô tão preparada, não tô tão estruturada, minha família tá certa, não tô andando com tantas pessoas assim, não tô forte o suficiente pra poder carregar eles, porque a Bíblia fala que a gente carrega as cargas uns dos outros. Então, se você não tá forte o suficiente, e tem que reconhecer, tem amizades que a gente ainda não consegue lidar. Pra carregar essas pessoas, essas coisas assim, pra você estar lá intercedendo por eles, se colocar na brecha, porque um amigo também se coloca na brecha e intercede pelo amigo. Se você não tá espiritualmente preparado, firmado, com as raízes, na verdade, gente, você tem que estar com as raízes muito profundas em Deus, pra um vento não te abalar. Se você não tá, reconhece, tá tudo bem, eu não tô profunda em Deus ainda, vou me afastar por um tempo, mas você pode continuar orando por essas pessoas se você realmente as ama, entendeu? Exatamente. Ora, porque na hora que você tiver com amizade profunda, o Senhor, ele vai te dá toda uma estrutura emocional, uma estrutura espiritual, uma estrutura física, uma estrutura mental, para você poder ajudar essas pessoas da forma que Deus quer que você faça. Mas se você não está preparado, essas pessoas, na verdade, vão te influenciar para o mal. E assim, uma coisa simples. Não é porque você não está convivendo com aquela pessoa 80% do seu tempo que você não a ama, que não é Sim. seu amigo. Somos amigos? Somos. Amo você, conta comigo. Tô aqui. Agora, nós podemos gerenciar melhor as influências e as amizades que nós temos. Então, veja, você está numa fase que você está estudando muito. E aí todos os seus amigos estão querendo curtir a vida. Fica difícil por conta do processo que você está, da fase que você está, do alvo que você tem, estar naquele círculo. Agora, isso não quer dizer que essas pessoas não servem, que não prestam, que precisam ser abandonadas, mas nós precisamos de sabedoria. Toda amizade, ela agrega ou ela subtrai. Exato. Não existem relações neutras. Então, veja, eu estou precisando me aprofundar em Deus, estou precisando investir mais tempo com Deus, mas todos os meus amigos íntimos, então assim, veja, tem níveis de amizade. Todos os meus amigos mais próximos também não estão sendo fiéis um tempo com Deus, não estão dedicados à leitura da palavra. É só série Netflix, é só passeio, rolê novo, viagem nova, vamos pra praia. Poxa, o que você falou, Giovana, no começo, você falou, cara, eu oro para Deus me mostrar as pessoas que eu preciso estar próxima. Então, de forma intencional, posso me aproximar de algumas pessoas que estão melhor naquelas áreas, que estão vivendo aquela realidade. Então, por exemplo, ultimamente nós temos corrido. A gente está nesse novo esporte, que é o esporte de corrida. Nós fizemos a primeira prova, na época o Gabriel fez 5 km, eu fiz 10 junto com o Gabriel da Johanna, o esposo da Johanna. E aí nós fizemos juntos no Ibirapuera algumas semanas atrás 12 quilômetros pela primeira vez. Então assim, não é que eu não amo meus amigos que não estão na corrida, mas nessa fase que eu estou, no esporte que eu estou entrando, eu preciso de amigos junto comigo, de apoio. Agora, não é porque aquele meu amigo não tem esse hobby, esse hábito, que ele não é uma boa influência. Tem realmente amizades que não são boas influências. Agora, a gente pode influenciá-los, a gente pode continuar amando, a gente pode continuar servindo essas pessoas. Agora, será que eu preciso investir o meu melhor tempo, todo o meu tempo, só com aquelas pessoas? E às vezes você está com dificuldade, às vezes no seu casamento, às vezes está com dificuldade na sua vida financeira, e você perto de você não tem ninguém que está acertando nessa área. Então, como que você vai mudar de vida se o seu ambiente, o seu contexto... Então, tem um livro chamado Micro Hábitos, que ele diz que tem 3 formas de você mudar comportamento de forma profunda. Primeira é quando a vontade surge de dentro da pessoa. A pessoa, uma big de uma motivação e ela, eu quero muito fazer isso. A segunda coisa é quando você inclui pequenos hábitos dentro da rotina que você já tem. E a terceira coisa é mudando essa pessoa de ambiente. Então você quer mudar sua alimentação, você quer mudar sua gestão de tempo. Cara, você precisa mudar de ambiente também. Então, poxa, você quer comer mais saudável, mas você está perto do seu trabalho, só tem
restaurantes que não vão na direção daquele alvo. A galera que se almoça juntos é sempre fast food, é sempre uma fritura, enfim, fica difícil. Então tem algumas maneiras da gente medir isso. Agora, podemos ser sinceros com a pessoa, falar, amigo, friend, né? Eu tô sendo desafiado a ir nessa direção. Vamos junto? A pessoa tem a oportunidade de vir, como o Gabriel tá vindo. Ele topou o desafio da corrida e veio sem dar desculpas, tá se esforçando, mas pode ser que ele fala, cara, qualquer coisa menos isso não é pra mim. Então tá tudo bem. Mas você não repara, eu tenho que percorrer tantos quilômetros por semana. Então talvez a gente não consiga manter o mesmo nível de proximidade. Isso, gente, na minha opinião é só diligência, é só gestão, sabedoria. Então, não é que eu preciso descartar as amizades, é que para cada fase, para cada aspecto da nossa vida, nós vamos precisar de contextos específicos também. Então, eu continuo tendo muitos amigos, mas não necessariamente muito próximos. Muito bom. Sim. Isso é muito bom. Uma coisa também que sobre isso de se afastar de algumas pessoas, de entender a fase e tudo, eu acho também que você vai tentando, né? Igual a gente falou no começo, não desiste logo de primeira daquela amizade, né? Não é no primeiro desafio que você deixa pra lá aquela amizade e descarta ela. Mas, aos poucos, com o tempo, você vai vendo também o resultado. Dê tempo ao tempo. Então, aí você corrige uma vez, igual o Mateus 18. Aí vai você corrige uma vez, aí corrige outra vez, terceira vez. Aí, vamos supor, vou falar alguma coisa aqui aleatória, não tô pensando em ninguém, mas fofoca. Algum amigo que tem dificuldade na área da fofoca. Toda hora tá falando mal de alguém. Cara, eu já falei. Eu falo assim, abertamente. Se alguém fala mal de alguém pra você toda hora, cara, se afasta dessa pessoa. É provável que ela fale de você. E você é falho. Essa pessoa vai falar de você também. Entendeu? Então, eu sou falha. Então, se a Giovana... Não, tá repreendido. Misericórdia, não. Em nome de Jesus, eu não. Fala mal de alguém pra mim e eu tento corrigi-la. E aí eu falo, ai, mas você já falou pra ela sobre isso? Não falei pra ela. Aí eu, mas por que você não falou pra ela? Você tá falando pra mim, tipo, com muita graça. E a gente vai lá no jogo de cintura e tal. Mas aí continua a mesma atitude. Esse não é o tipo de amizade que eu quero. Então, tem que ter o limite. Se você tá vendo que essa pessoa não tá tendo uma transformação nessa área e isso tá te incomodando, porque o Espírito Santo incomoda também. Eu já tive que sair de conversas porque eu vi, e não era por maldade, mas porque é uma cultura errada, um hábito feio de falar dos outros, de falar do defeito das pessoas, como se não tivesse defeito. Então, eu já tive que sair de conversas porque se eu falasse, gente, vamos parar, eu ia ser a estranha. Eu ia ser chata. Já aconteceu muitos anos atrás, graças a Deus. Tipo, hoje em dia não acontece mais isso porque não tem coragem de falar na minha frente. Mas, ela é mas mesmo se acontecer. Mas mesmo se acontecer. Isso, corrigir em amor a pessoa. Amor. E se não der, talvez não é amizade pra você naquele momento, né? Na verdade, que a gente não deve abandonar amizades, mas sim devemos abandonar ambientes. Exato. E tem muitas pessoas que confundem essas duas coisas. Então, por exemplo, alguém que está chegando agora na caminhada com Jesus, acabou de entregar a vida a Jesus e está meio que descobrindo esse assunto amizades à luz da Bíblia, né? E tem muitas pessoas que pregam erradamente, como a gente falou, que acham que tem que abandonar todas as amizades. E na verdade não é isso, tem que abandonar ambientes. Por exemplo, se alguém tinha problema com bebida, essa pessoa estava constantemente alcoolizada, essa pessoa entregou a vida a Jesus e ela quer largar esse vício. Ela não precisa largar os amigos, mas ela não vai mais no bar. Porque se ela for no bar, é bem provável que ela vai se sentir muito tentada a fazer aquilo que ela fazia antes. Então, abandonar o bar não é abandonar os amigos que vão para o bar. Agora, tem pessoas que falam, não, mas eu quero evangelizar os meus amigos. Então, é por isso que eu vou lá no happy hour. Porque eu vou evangelizá-los. E aí, 2 semanas de convertido. E aí, o que eu diria para essa pessoa legal, que lindo que Deus colocou no seu coração. É aquilo de entender o seu nível, né? De Que lindo que Deus colocou no seu coração a ideia de evangelizar os seus amigos. Mas se você realmente quer fazer uma diferença na vida deles, você tem que levar eles para o seu ambiente. Então, primeiro não vai sozinho, você vai ter outras pessoas que falam, cara, me ajuda em oração, quero ganhar o fulano e o fulano. Vamos orar por eles? E vou fazer um churrasco lá em casa, eu vou te chamar e vou chamar eles. E você traz eles para o seu ambiente.
Você não precisa se expor a ambientes que você não está preparado. E eu já vi pessoas se desviarem na fé. E se desviaram porque simplesmente acharam que estavam preparadas para ir para ambientes que elas não estavam preparadas. E foram para aqueles lugares, em vez de elas serem luz, apagaram a luz delas, né? Então ela acabou se desviando porque foi evangelizar. Gente, isso é uma questão de sabedoria. A Bíblia fala que tem até uma passagem de quem é que vai pra guerra que não senta antes e faz o cálculo. Quem que vai construir um prédio, trazendo pra nossa conversa. Você vai construir um prédio, quem é que não senta pra ver o que vai ser, né? Quem que vai comprar apartamento que não vai somar as parcelas. É a mesma coisa. Você tem que ser uma pessoa estratégica, uma pessoa intencional. Nessa questão, igual que o Gabriel falou de amizades também, não adianta você falar assim, ah, não, eu tô preparado pra essa guerra. Você não tá preparado pra essa guerra. Tem guerras que a gente não tá preparado e tá tudo bem reconhecer. O fato de você entender que você não tá preparado pra enfrentar essa guerra não faz de você menos crente. Faz de você uma pessoa completamente sincera. Senhor, me dá graça. Porque a Bíblia fala que quem pede sabedoria, Deus dá, mas ele também dá graça. Então, Senhor, olha, eu amo meus amigos, eu quero ajudar, mas eu não tô preparado pra essa guerra pra ir lá no bar. Então, me ajuda nas guerras que eu consigo hoje. Hoje você consegue ir na esquina, você consegue ir na feira, você consegue levar um amigo pra comer um McDonald's, você consegue pegar Uber, entendeu? Gente, a gente só não pode ficar parado. Porque por que a gente tá aqui? Por que a gente tá amigo? Não é? Pra gente amar aquela pessoa, pra gente alcançar aquela vida. Porque às vezes o amigo pode ser a pior pessoa, mais bêbada, drogada, pessoa perdida, só que ela vai lembrar de você. Peraí, ele se converteu, mas ele não me xingou, não me escorraçou, ele continuou me amando, e eu sei que eu posso contar. E Deus vai fazer essa pessoa se lembrar de você. Exatamente. Deus, lá na hora que essa pessoa estiver mal, vomitando, ela vai saber a quem recorrer, entendeu? Porque a gente sabe, quando você quer pão, você liga, você vai na padaria. Quando você quer carne, você vai no açougue. Você não vai no açougue comprar doce, você vai lá comprar carne. Então, a pessoa sabe o que ela quer com cada pessoa, com cada amizade. Na hora que essa pessoa cair em si, igual o filho pródigo, tava lá querendo a comida do porco, ele caiu em si, ele sabia pra onde voltar. Então, se você permanecer um amigo legal, seja uma pessoa legal. Exato. Entendeu? É o mínimo, seja uma pessoa legal. Jesus era legal, ele é legal. A Bíblia fala que Jesus, ele era cheio de alegria. Então, seja uma pessoa que sorri, seja uma pessoa legal. Ele era o mais alegre entre todos, óleo de alegria. Então, se você for uma pessoa amável, que ama, na hora que seu amigo estiver na ressaca, super mal, querendo perder a vida, ele vai falar, nossa, peraí, eu posso contar com ele porque ele não me tratava mal, mesmo eu não acreditando na mesma coisa que ele. Ela tava na mesma ela situação tava que lá. eu, Deus mudou a vida Deus dela. mudou a vida dela, Isso entendeu? muda tudo. Isso muda tudo. Eu lembro na faculdade, eu fiz faculdade pública lá em Fortaleza, eu fazia administração. E na minha sala, praticamente ninguém era crente, só eu. E nessa época eu já estava muito firme com Jesus. E as pessoas com quem eu andava na faculdade não eram os meus melhores amigos da vida. Eu tinha os meus amigos, mas lá na faculdade eu tinha amigos. E eu procurava ser um bom amigo para essas pessoas. Eu andava com duas pessoas que ela era lésbica e ele bi. E eu crente no meio. E a gente fazia trabalhos juntos, a gente ia junto, porque a gente morava perto um do outro e a faculdade era muito longe, então a gente se ajudava. E eu lembro que quando ela estava assim, entendendo sobre a sexualidade dela, e quando ela estava, na verdade, não entendendo nada, ninguém da sala sabia que ela era lésbica. Ninguém sabia. E ela foi contar para quem? Pro amigo crente dela. Gente, se você não sente confiança no seu amigo, Você não vai saber. Você não vai contar. E ela sabia que mesmo eu tendo uma visão completamente contrária dela, porque ela sabia que pra mim aquilo é pecado, mas ela sabia que eu continuaria amando ela. Que eu não seria alguém que apontaria o dedo e não vou chegar perto de você agora. Pelo contrário, ninguém da sala sabia e ela chegou pra mim, ela estava muito mal com a mãe dela, muito mal em casa, e ela me procurou e ela conversou comigo. Então, não é porque você é cristão que você vai sair condenando todo mundo. Se você fizer isso, as pessoas nunca vão abrir o coração para você para te pedir ajuda. Como você vai ajudar alguém que não vê em você alguém que vai ajudar ela? Então, ela só vai abrir o coração dela para você se você se mostrar ao longo do caminho uma pessoa legal. E sobre isso de ser uma pessoa legal, tem um exercício que eu comecei a fazer alguns anos atrás, que hoje se tornou algo natural para mim. Durante muitas vezes eu percebi que eu pensava coisas legais sobre as pessoas, mas eu não falava. Eu só pensava. E eu pensei um dia, cara, eu vou mudar isso em mim. Eu quero ser uma pessoa mais legal, uma pessoa mais agradável. Então, hoje, toda a vida que eu penso alguma coisa legal sobre alguém, pode ser alguém que eu não conheço, cara, eu fiz um compromisso. Eu vou falar. Eu vou falar. Se é uma coisa negativa, eu não vou falar, é o contrário. Mas se é uma coisa legal, isso até me ajuda a começar a conversa. Então, eu vejo alguém na rua e eu acho a camisa legal, eu falo, cara,
Que estilo massa essa tua camisa. Gostei muito, que da hora. O que tênis legal, cara, seu topete tá irado. Eu faço muito isso. Quem anda perto de mim sabe, a minha esposa tá aqui pra não deixar eu mentir. Eu faço muito isso. E muitas vezes isso abre conversas, isso abre portas pra você começar um diálogo, pra você começar uma amizade. Ninguém gosta de estar perto de alguém que é ranzinza, alguém que quando você fala qualquer coisa ela já vem com um ponto crítica ou sempre vem do contra. Ou reclamando, né? Ou do contra, né? Porque contra. eu já fui essa pessoa. Então, muitas vezes, eu percebi em mim, e eu tentei mudar isso em mim, estou tentando crescer cada vez mais, que muitas vezes eu não preciso expressar a minha opinião. Tem gente que acha que tem que expressar a opinião o tempo todo para todo mundo. E nem todo mundo quer ouvir a minha opinião. Nem todo mundo quer saber o que eu estou pensando. Eu vou falar o que eu penso para as pessoas que eu sinto liberdade de falar. Não adianta eu querer dar conselho para quem não quer ouvir conselho. Exato. A pessoa vai ficar ferida se eu for dar um conselho para quem não quer ouvir. Até você mesmo pode se frustrar quando alguém que não quer te ouvir. É verdade. Exato. Sobre isso que o Gabriel falou desse exercício, gente, eu estou orando sobre isso, porque eu aprendi muito com uma amiga, a gente estava numa conferência, e a gente passou, tava tarde, tava cansada, mas eu me policio. A gente passou por um cara, eu olhei ele, eu não conhecia, só vi ele uma vez e virei e desci. A minha mesma amiga do meu lado olhou, parou e elogiou ele, elogiou a igreja dele, falou, cara, sua igreja é incrível. Na hora que eu desci na escada, o Espírito Santo falou assim, aprendeu? Porque eu aprendi que às vezes a gente fica com preguiça de elogiar. Preguiça de parar pra dar um elogio. Então, uma coisa que eu tenho me policiado é eu ser uma pessoa mais... Eu vou usar uma palavra aqui que é pródiga, que é uma pessoa que dá muito, assim, sabe, sem se conter. Eu tenho orado e treinado pra ser uma pessoa que dá elogio à torta e à direita. Não elogio falso. Mas às vezes, igual você falou, eu olho... Não é bajulação. Mas às vezes eu olho, eu penso, só que, eu vou evitar fadiga, eu vou falar pra quê? É muito isso que você falou. Pra que guardar pra você uma coisa legal sobre a pessoa? Não é? Eu tenho me policiado muito sobre isso, porque eu também li um livro maravilhoso do Chris Volato que fala sobre identidade, os caminhos da realeza. E ele fala que a gente, quando é muito afetado por escassez, essa questão de elogio, de coisas assim, a gente acha que se a gente dá pro outro, vai faltar pra gente. Então, eu observei isso em mim. E eu falei, cara, eu não elogio as pessoas porque às vezes eu não recebo elogios. E eu acho que se eu ficar elogiando as pessoas, eu estou me diminuindo. Só que Deus trabalhou isso no meu coração, que ele falou assim, por que você não começa a elogiar sem querer nada em troca? Uau. E depois que Deus me puxou essa atenção, eu falei, cara, é verdade, eu elogio pouco. E eu tenho me proposto, eu vou elogiar mais, sabe? Então é algo que você faz intencionalmente. E na hora que você já chega pra elogiar a pessoa, não é pra bajular. É pra demonstrar amor pela pessoa. E é porque é algo que realmente, igual você falou, às vezes é uma camiseta, às vezes é uma... Gente, às vezes é uma... Penteado, olha o penteado. penteado dela. E é uma coisa assim, sabe? Que se você elogiar, não vai te diminuir. Mas eu deixo esse questionamento pra vocês. Comecem a se observar. Por que você não fala com as pessoas? Por que você não dá o primeiro passo? Por que você não elogia? O que você sente? Você sente medo? Você sente vergonha? Por que você não acredita que amizades verdadeiras existem? Começa a procurar dentro de você as mentiras que você acredita sobre isso para começar a quebrar com a verdade de Deus. Sim. Porque aqui a gente falou muitas verdades. Todo mundo soltou pérolas maravilhosas. E essas pérolas foi para você, entendeu? Não é para você esmagar, é para você usar. Olha só, Giovana, eu acho massa o jeito profundo que você fala acerca das coisas que você crê. E eu gosto muito porque poucas pessoas têm habilidade de articular suas ideias. Então, parabéns. Obrigada. Olha, gente, obrigada. Acabei de ouvir o elogio. Começou os elogios. Seja específico nos seus elogios. Até sorri agora, gente. Olha só. Infelizmente, eu tenho que encerrar esse episódio incrível. Dá dor no coração de cortar esse assunto maravilhoso. Poderíamos passar aqui muito mais tempo. Mas na verdade não, que são 10h30. O autor e best-seller Roberto Chiniachik, ele falou que o pai dele sempre dizia uma frase pra ele. Ele é cirurgião, psiquiatra, um cara massa. O pai dele dizia pra ele, nunca perca a chance de ser legal. Então, incrível. Você não tem noção do quanto essa pessoa que está cruzando seu caminho pode fazer a diferença na sua vida. E se de tudo que você ouviu aqui, se você for uma pessoa um pouco mais legal, com certeza já vai ter valido muito a pena. Mas se for elogiar, toma cuidado para não parecer bajulação, porque o efeito é contrário. Então, elogio específico, elogio direto, seja sincero. Não fala apenas para um tapinha nas costas ou então para quebrar o gelo. Seja honesto. Eu quero agradecer de coração vocês, meus amigos, que estão aqui até uma hora dessa.
Gente, nós estamos em um dia de gravação. A gente vai gravar mais um, brincadeira. Hoje não, mas nós vamos... Os meninos já ali aqui. Brincadeira, nós estamos Backstage entre amigos aqui. E eu sou muito grato a Deus pelos relacionamentos, pelas pessoas que Ele tem colocado na minha vida. O projeto Pazcast é um projeto massa, é um projeto grandioso, que vai abençoar e já está abençoando muitas pessoas, mas eu tenho certeza que eu não conseguiria sozinho. Então, tem todo um time por trás desse projeto, várias pessoas da Paz Editora, da Paz Bookstore, a minha esposa, o time aqui da produção, da Canoa Produções, várias pessoas que estão intercedendo por nós, e esses amigos aqui, eles não são apenas convidados, eles são participantes diretos desse projeto. Eu fiz o convite para eles para a gente conversar sobre isso e eu estou muito feliz. Muito obrigado, gente, pelo tempo de vocês, por compartilhar coisas tão profundas e preciosas. Foi maravilhoso estar aqui e com certeza esse episódio vai abençoar a vida de muitas pessoas. Inclusive, cara, compartilha esse conteúdo. Tem muita gente compartilhando notícias terríveis, fofocas, coisas que não edificam em nada. E com certeza esse conteúdo aqui pode mudar a vida de uma pessoa, como já mudou a minha. Diz pra gente se você gostou desse episódio, coloca aí nos comentários. E aí, vocês curtiram? Demais. Nossa, amei. E deixa Ninguém o like. deixou de ser amigo, ninguém deixou Não. de Conversar com os amigos é muito bom. É muito bom. Muito bom. O tempo voou. E ó, gente, deixa o like. Não é pra você sair do vídeo sem deixar o like, tá bom? Deixa eu gostei. Ó, a gente vai orar aqui só por quem deu o like. Eita. Pega Ó. o som da Corta essa amizade aí, parte. o som da amizade. Salmo 133, verso 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. No final do verso 3 diz assim: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Tem uma vida que corre por meio das relações, por meio dos relacionamentos. Deus não nos criou como ilhas, isolados, autossuficientes. Ele nos fez como um corpo, com vários membros. Eu preciso de você, talvez você precise de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Tem até uma música que Eu também acho que não é uma Gente, música. andar sozinho é mais difícil. Muito mais difícil. É muito bom. E ó, se você tá procurando um lugar para pertencer, a família Paz Church pode ser esse lugar, essa família espiritual, esse lugar de grandes amigos. E com toda certeza tem muita gente massa pra gente conhecer. Vamos fazer amizade, vamos sair do nosso casulo, vamos enfrentar os medos, vamos enfrentar as frustrações, ressignificar as experiências ruins que nós tivemos na infância, seja em qualquer fase da vida. Tem uma multidão de gente legal te esperando lá fora. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Amém. gente. Amo vocês. Amém. Obrigado, amigos. Amamos vocês. Amigos. Que Deus abençoe. Tamo junto. Tchau.